Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula nossa uma videoaula nossa de Química Orgânica 2, certo? Do período de 2020.1, tá? E hoje, gente, nós iremos falar sobre os compostos carbonilados, tá? Nós já vimos os compostos aromáticos, suas reações, né? As reações que envolvem os compostos aromáticos, o porquê é importante estudá-los, por que é importante as reações, as substituições eletrofílicas aromáticas, entender o que é um composto orientador ortopara ou orientador meta, desativante, ativante, tudo isso nós vimos na nossa primeira unidade e vimos o quanto isso é importante. Não menos importante, estamos aqui para estudar os compostos carbonilados, tá, gente? Trazendo um pouquinho de Química Orgânica 1 para cá, nós vimos lá em nomenclatura que, aliás, os compostos carbonilados, eles são essa ligação aqui, ó, C dupla O, tá? Essa ligação C dupla O aqui é chamada de carbonila, ok? Então, nós vimos lá em Química Orgânica 1 que esse composto cuja carbonila está ligada a um carbono e outro carbono aqui, ó, R e R aqui são carbonos ou cadeias de carbono, tá? Então, quando eu tenho uma carbonila ligada a carbono dos dois lados, nós temos aí uma cetona. Quando eu tenho uma carbonila ligada a pelo menos um hidrogênio, nós temos aí um aldeído. Certo, gente? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma acetona, a acetona mais simples, que é a propanona, certo? A propanona. A propanona é prop porque tem 3 carbonos, então, quando eu tenho 3 carbonos, eu vou ter o nome prop, isso aí a gente já viu. An, porque as ligações são simples, e ona é a terminação dada aos compostos que estão classificados como uma cetona. Então, toda cetona vai terminar em ona. No nosso caso aqui, propanona. Da mesma forma, o aldeído aqui, você tem pelo menos uma ligação com o hidrogênio. Aqui pode ser hidrogênio? Pode também, que é o caso mais simples, que é o acetaldeído. Mas nesse caso aqui, eu coloquei aqui um R para vocês entenderem que pelo menos um tem que ser hidrogênio, certo? E todo aldeído, como a gente viu lá em Química Orgânica 1, todo aldeído termina em al, certo? Então nós temos aqui uma molécula com 2 carbonos, tá? 2 carbonos, et. Ligação simples, an. Então, etanal. Por que al? Porque se trata de um aldeído. Então, o primeiro passo para a nossa próxima unidade é a gente saber identificar o que é um aldeído e o que é uma cetona, tá? Nós iremos começar por aldeídos e cetonas, os cetonas e aldeídos, certo? E iremos nos estender para outros compostos carbonilados. Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente entender algumas características da cetona e do aldeído. Nós vamos ver isso com mais calma quando a gente for falar sobre as reações que envolvem esses compostos carbonilados, tá? Mas aqui eu quero só chamar a atenção de vocês para a estrutura de ressonância. Nós vimos isso lá em Química Orgânica 1, quando estudamos ressonância, em que eu tenho uma ligação dupla entre carbonos de eletronegatividades muito diferentes, ocorre ressonância. Por quê? Porque o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, ele vai puxar para si a densidade eletrônica. Quando ele faz isso, nós temos aqui uma forma canônica, onde o carbono ele fica parcialmente positivo e o oxigênio fica parcialmente negativo. Então, na estrutura de ressonância, no híbrido de ressonância, nós temos o delta mais aqui no carbono da carbonila e um delta menos no oxigênio da carbonila. Então, essa setinha aqui aponta para o oxigênio, indicando que há um momento de polo que aponta para o oxigênio. Por que isso é importante, gente? Porque nós vamos ver que a carbonila de cetonas, aldeídos ou de outros compostos, ela vai funcionar como um eletrófilo, que é essa espécie que é deficiente em elétrons, espécie que é aqui, ó, parcialmente positiva, tá? Então,
ela pode reagir com o nucleófilo, aqui, ó, como está esse exemplo aqui, onde o nucleófilo vai atacar o carbono da carbonila. Não ataca a dupla, não ataca o oxigênio, ele ataca o carbono da dupla. Por quê? Porque o nucleófilo, obviamente, reage com eletrófilo. E na carbonila, a parte mais eletrofílica é justamente o carbono. Isso vai acontecer tanto para cetonas quanto para aldeídos. Tá? Outra informação importante é que esse carbono aqui está numa hibridização sp2, que é uma hibridização planar. Tá? E aí, quando ocorre a reação, ele sai de uma hibridização sp2 e passa para uma hibridização sp3, formando uma estrutura tetraédrica. Tá? E aí, passa aqui da ligação dupla para uma ligação simples. Tá? Mas isso aqui a gente vai falar com mais calma quando formos falar sobre reações envolvendo compostos carbonilados. Ok? Então, hoje nós vamos aprender como é que eu posso sintetizar aldeídos e cetonas. Existem várias maneiras. Eu vou trazer aqui para vocês as maneiras mais úteis, as mais simples, para que a gente não fique acumulando muita informação. Então, a primeira informação que eu quero dar para vocês é que álcoois primários podem oxidar para formarem aldeídos. O que são álcoois primários? Quem não está lembrado, pode voltar um pouquinho aí para a Química Orgânica 1, mas vou só comentar com vocês. O carbono, quando ele está ligado apenas a outro carbono, ele é classificado como carbono primário. E um álcool primário, gente, voltando um pouquinho lá para a Química Orgânica 1, o álcool primário é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono primário. Esse carbono aqui está ligado apenas a outro carbono. Lembrando, gente, que aqui tem 2 hidrogênios. Lembra que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Aqui ele está fazendo uma com oxigênio e está fazendo uma com carbono. Então, ele faz 2 outras ligações com hidrogênios. Professor, mas não está aí. A gente já sabe que nessa estrutura, os hidrogênios eles são omitidos. Tá? E um hidrogênio desse aqui, ele vai se envolver na reação, tá? E acaba saindo. Como eu tenho 2, um permanece aqui, ó. Então, álcoois primários, ele tem 2 hidrogênios aqui. Quando ele forma a carbonila, quando ele oxida e forma a carbonila, ele continua com um hidrogênio, o outro foi embora, e formou aqui uma ligação C-O, formando assim um aldeído. Então, se eu quiser um aldeído como produto, eu preciso utilizar um álcool primário e realizar uma reação de oxidação. Tá? Usando a mesma linha de raciocínio, gente, álcoois secundários, eles podem oxidar para formarem cetonas. Então, aqui eu tenho um álcool secundário, chama atenção de novo para vocês, ó, que o álcool secundário é a hidroxila, ele está ligado ao carbono secundário. Lembra que R é carbono. Pode ser o CH3, pode ser uma cadeia de carbono. Então, esse carbono aqui é secundário, a hidroxila está ligada a ele, então é um álcool secundário. O álcool secundário ele pode oxidar para formar uma cetona. Lembra, aqui, diferente do álcool primário, eu só tenho um hidrogênio. Lembra que eu falei que o hidrogênio ele vai participar da reação? Vai embora. Então, o hidrogênio vai embora e ficou aqui os 2 R's que estavam lá já na molécula. Certo? Então, só lembrando, álcool primário gera aldeído. Álcool secundário gera cetona. Uma informação importantíssima, gente. Quero chamar a atenção de vocês aí, tá até em vermelho. Álcoois terciários não podem ser oxidados. Tá? Então, álcool terciário, aqui, ó, que é um álcool terciário? Um álcool, uma hidroxila que está ligada a um carbono terciário. Então, ela não pode oxidar para formar cetona. Por quê? Porque se isso acontecesse, o carbono aqui ó, estaria fazendo 5 ligações. E isso aqui é um assassinato ao carbono. Não pode, né, gente? A gente já sabe que o carbono ele só faz 4 ligações. Então, você não pode promover uma oxidação para formar um carbono que faça 5 ligações. Então, esquece aí álcool terciário para formar cetonas ou aldeídos. Tá? E aí vamos falar dos reagentes que nós utilizamos para a síntese de aldeídos ou cetonas. Então, vamos falar primeiro da síntese de cetonas, tá? Depois eu vou explicar a vocês por que eu vou começar pelas cetonas. Um álcool terciário ele pode ser convertido numa cetona mediante o tratamento de dicromato de sódio em ácido sulfúrico. Tá? Dicromato de sódio é essa molécula aqui, ó,
Na2CR2O7, na presença de H2SO4. Então, gente, o que vai acontecer? Quando eu tenho um álcool secundário, lembra que álcool primário forma aldeído. Álcool terciário nem forma nada, não reage. E álcool secundário, na presença do dicromato de sódio e ácido sulfúrico em meio aquoso, pode formar uma cetona. Tá? O dicromato de sódio ele é o agente oxidante, um agente oxidante bastante forte, tá, gente? Um agente oxidante muito forte. Então, lembra dessa informação aí. Outra maneira de sintetizar uma acetona, utilizando um agente oxidante forte, como dicromo, é utilizando um reagente que é formado quando você coloca CrO3 em acetona aquosa em aquecimento, que é o reagente que a gente chama de reagente de Jones. Então, quando você coloca CrO3 na presença de cetona em aquecimento, você tem, de acetona aquosa em aquecimento, você tem a formação de um reagente de Jones, e esse reagente ele é responsável por oxidar o álcool secundário, formando uma cetona. Lembra, tanto o CrO3 aqui como o bicromato de sódio são agentes oxidantes bem consideráveis, tá? E aí, gente, ó, a oxidação envolvendo cromo, ela pode ser utilizada para álcools secundários, porém, ela não é interessante para álcools primários para a formação de aldeído, tá? Por que eu não posso utilizar esses reagentes que nós apresentamos para aldeído? Então, vamos lá. Na verdade, de fato, ocorre a formação do aldeído. Então, nessa oxidação, você tem um álcool primário, ele forma um aldeído. Porém, esse aldeído aqui continua lá no meio reacional e ele sofre uma nova oxidação para formar um ácido carboxílico. Então, quando você forma esse aldeído aqui, utilizando um agente oxidante forte, ele rapidamente oxida novamente para formar um ácido carboxílico. Lembra que tem um hidrogênio aqui, ó. E aí esse hidrogênio ele pode ser removido participando da oxidação. Tá? Então, o que eu posso fazer para promover uma reação em que pare aqui, ó, em que pare na formação do aldeído? A gente sabe que não pode usar os reagentes que nós apresentamos até agora. Então, nós podemos utilizar um reagente chamado clorocromato de piridínio, vulgo PCC. Certo? Não é o PCC lá de São Paulo, não, mas é o PCC, o clorocromato, ok, gente? Então, você tem aqui o clorocromato, o nome dele é clorocromato, por causa dessa estrutura aqui, ó, clorocromato, que é o CrO3-, tá? Clorocromato, piridínio, você tem aqui, ó, piridínio, esse cátion aqui, piridínico, tá? E aí, quando eu utilizo esse reagente, nós temos aí um agente oxidante moderado. E esse agente oxidante, ele promove apenas uma oxidação. Então, a reação ela não consegue oxidar novamente. O aldeído ele não consegue oxidar. Ele oxida o álcool, mas não oxida o aldeído para um ácido carboxílico. Então, a reação ela para aqui, para no aldeído. Tá? Então, se eu quiser formar um aldeído, eu tenho que partir obrigatoriamente de um álcool primário, certo? Porém, eu não posso utilizar qualquer agente oxidante, tenho que utilizar um agente oxidante moderado. Tá? No caso aí, o PCC. Tá? Uma outra maneira de nós sintetizarmos um aldeído ou uma acetona é utilizando uma reação chamada ozonólise. Ozonólise, o nome já está dizendo, é uma reação que é promovida por ozônio. O agente oxidante aqui vai ser o ozônio, certo? E aí, aliás, quem vai promover a reação é o ozônio. Então, você vai ter aqui a ligação dupla, tá, de um alceno. No caso aqui, eu tenho um alceno que é tetrasubstituído. Ele tem aqui, ó, carbono, carbono, carbono e carbono. Nessa estrutura aqui específica, eu coloquei os substituintes iguais. Tá? Então, se fosse CH3 aqui, CH3, 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 a ligação dupla ela vai ser aonde a molécula será dividida. Tá? Vamos dizer assim, grosseiramente falando. Então,
você tem o carbono vinílico aqui, o carbono que faz a dupla, e o outro carbono aqui que faz a outra dupla, certo? Aliás, que faz a dupla também. Esses carbonos, eles vão fazer uma ligação dupla com oxigênios, certo? Então, esse carbonozinho aqui, ó, ele vai fazer uma ligação dupla com oxigênio, formou essa molécula, e esse daqui vai fazer uma ligação dupla com outro oxigênio, formou a mesma molécula. Nesse caso aqui, formou, os produtos são iguais, são idênticos, porque a molécula ela é simétrica. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Mas nem sempre eu vou formar o mesmo produto, tá, gente? Fiquem atentos a isso aí. Nem sempre eu vou formar o mesmo produto. Vai depender dos substituintes aqui, dos R's, certo? Então, essa reação, a ozonólise, ela ocorre na presença de O3, que é o ozônio, e o DMS, que é o dimetilsulfeto, tá? Eu não vou cobrar de vocês o mecanismo dessa reação, eu só quero que vocês saibam qual o reagente qual o produto formado para cada reagente, certo? No nosso caso aqui, formou 2 cetonas. Essa mesma reação pode ser utilizada para formar aldeídos. No nosso caso aqui, de propósito, eu coloquei uma molécula simétrica, certo? E aí você tem o substituinte R, substituinte H, substituinte R, substituinte H. Essa ligação aqui, esse carbonozinho da dupla, vai fazer uma dupla com oxigênio, e esse outro carbono aqui vai fazer uma dupla com outro oxigênio. Neste caso, somente pelo fato de um dos substituintes ser hidrogênio, formou 2 aldeídos. Tá? Então, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o que importa é onde está a ligação dupla aqui. O que tiver ligado à dupla, ele não vai ser mexido, ele vai continuar lá na molécula dos produtos, né? Presente nos produtos, certo? Então, essa parte de introdução aos compostos carbonilados é uma parte curta, tá? Que eu quero chamar a atenção de vocês simplesmente para a síntese e a obtenção dos compostos carbonilados. Na próxima aula, nós vamos falar sobre algumas reações envolvendo os compostos carbonilados e vamos detalhar um pouco mais as questões, as características eletrônicas da carbonila. Mas eu deixo aqui para vocês um exercíciozinho para vocês praticarem e nós comentarmos na nossa próxima aula ao vivo, tá? Que é aquele nosso testezinho que combinamos para segunda-feira. Então, você tem aqui, ó, preveja o produto principal para cada uma das reações a seguir. Então, nós temos aqui um anel, tá? Esse anel não é aromático, a ligação aqui não é totalmente conjugada, tá? Mas você tem aqui um anel dieno, tá? Tem um alceno aqui e um alceno desse lado. Você pode utilizar qualquer um dos dois, tá? E aí, você promove uma reação de ozonólise. E aí, gente, na reação de ozonólise, o que é que vai formar? Então, nós vimos que ocorre aqui a quebra da dupla, e cada carbono que estava envolvido na dupla fará uma ligação dupla com o oxigênio. Então, nós teremos aqui, nesse caso, porque aqui você tem um carbono que está ligado, a hidrogênio, carbono ligado a um hidrogênio e outro carbono. Aqui é um hidrogênio e outro carbono. Então, nossos produtos aqui provavelmente vai ser um aldeído, tá? Porque pelo menos um dos substituintes aqui é hidrogênio. Ah, professor, mas ele não está aí. Não esquece que eles são omitidos, tá? Reação de ozonólise, e aí eu quero que vocês pratiquem o produto dessa reação. Aqui nós temos, ó, um agente oxidante forte, tá? Cromato, o óxido de cromo, tá? E aí o CrO3 na presença da acetona em aquecimento, e você tem um reagente, um álcool que é secundário. Álcool secundário gera o quê? Nós vimos lá no começo da aula. Você coloca aqui o produto dessa reação, tá? A gente viu que álcool secundários podem oxidar para formar, e aí você coloca o produto. E aí nós temos aqui, ó, um álcool secundário novamente, só que eu não tenho o CrO3, agora eu tenho dicromato de sódio. Qual vai ser o produto dessa reação? Vai mudar? O dicromato vai ter a mesma função desse CrO3 aqui, e aí você vai colocar o produto aqui. Lembra que o carbono que está ligado à hidroxila, ele vai fazer uma C-dupla-O. O carbono que está ligado à hidroxila vai virar um C-dupla-O, tá? Que vai virar a nossa carbonila. Nós temos outro exemplo de ozonólise,
Lembra, olha, essa molécula aqui, ela é diferente da que a gente viu anteriormente. Você tinha ali uma molécula que poderia dar origem a aldeídos. Aqui não dá, por quê? Porque aqui é carbono. Carbono desse lado, carbono desse lado. Mesmo para esse carbono aqui, ó. Você tem carbono desse lado, tem carbono desse lado. Quando a ligação dupla quebra e forma dois carbonilados, um em cada extremidade, você vai ver aí que vai formar duas cetonas. Aqui, gente, um caso interessante eu coloquei de propósito para vocês. Nós temos aqui um carbono primário. Então, hidroxila ligado ao carbono primário, nós temos um álcool primário. Esquece o resto da molécula. Você vai focar no álcool primário, certo? Na estrutura no sítio que vai reagir aqui. As moléculas são idênticas, tá vendo? Porém, os reagentes são diferentes. Aqui nós temos o PCC, nós temos aqui o dicromato. Nós vimos anteriormente que existia uma condição que eu precisaria utilizar para formar um aldeído, partindo de álcools primários. Se eu utilizar um agente oxidante muito forte, o que vai acontecer com esse aldeído aqui? Com esse álcool primário? Ele vai formar um aldeído ou a reação acontece novamente? E aí eu quero que vocês deem o produto aqui dessa reação, tá? O segundo exercício é para vocês dizerem simplesmente quais são os reagentes utilizados para formar os produtos que estão aqui desenhados. Então, você tem aqui um álcool primário. Qual é o reagente que eu tenho que utilizar aqui para formar esse aldeído? Você tem o mesmo álcool aqui, ó, a mesma situação, mas aí você não quer mais um aldeído, você quer um ácido carboxílico. Qual é o reagente que você vai utilizar aqui? Um oxidante forte, um oxidante fraco? Como é? Aqui você tem uma ligação dupla e vai formar esse composto carbonilado aqui, essa cetona. Lembrando, gente, que ele desenhou só um aqui, mas eu vou formar duas idênticas, né? E aí, porque a molécula é simétrica. Então, lembra disso aí. Mas cada carbonozinho aqui da dupla, ele vai fazer um C dupla O, tá? E aí, que tipo de reação é essa? Quais são os reagentes que eu utilizo aqui? A mesma forma para essa hidroxila ligada a um carbono secundário. Então, nós temos um álcool secundário. Esse álcool aqui, quais os reagentes que eu tenho que utilizar para formar essa cetona? Então, esse exercício aí vocês vão tentar fazer após assistir o vídeo, tá, gente? E futuramente eu vou estar cobrando de vocês esse exercício, mas por enquanto é mais para vocês praticarem, ok? Nas próximas aulas a gente vai corrigir esse exercício e vamos discutir algumas dúvidas que vocês possivelmente apresentarem. Beleza, gente? Então, espero que vocês aproveitem essa aula. Esses slides estão disponibilizados para vocês no portal e no Google Drive. Então, vocês podem estar baixando lá e acompanhando também na aula, fazendo suas anotações e resolvendo também o exercício. Ok, gente? Então, Deus abençoe vocês. A gente se encontra aí muito em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.